podres poderes. O Centrão assume cargos políticos estratégicos no governo federal. Para justificar, e sem nenhum pudor, Bolsonaro declara que essa é a sua origem política. Denúncias de esquema de corrupção vêm à tona, rompendo os limites civis e envolvendo elementos das Forças Armadas. Seus comandantes máximos respondem com ameaças de golpe. Ávidos por poder e sustentados em interesses corporativos, se identificam com o Centrão e fazem desintegrar, junto à população, a imagem das forças como defensoras dos interesses nacionais. Desemprego em alta, a miséria em escalada, mais de 500 mil de vítimas do Covid e a economia em frangalhos. Apesar desse quadro, os ricos brasileiros continuam sendo os grandes beneficiados, tendo suas fortunas multiplicadas em muitas vezes. Esse se configura no novo normal do país. Será? Como resposta, ampliam-se as manifestações exigindo o impedimento do presidente e de seu vice. Mas o Centrão, que controla a Câmara dos Deputados, faz ouvir do mercador e aproveita para avançar ainda mais na espoliação da máquina pública. Como consequência, novas forças políticas, outrora apoiadoras da política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes, se juntam às críticas ao governo que repercute na queda da popularidade do presidente. Nesse enredo de filme de terror de quinta categoria, os trabalhadores e a classe popular têm sido arrastados para o precipício. E, parodiando Caetano Veloso, podemos dizer que enquanto o governo federal e o Centrão exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Há uma grande dúvida se em 2022 teremos eleições. É bem provável que sim. Não interessa não terem eleições. Há muito poucos grupos políticos isso agradaria. A maioria opta pelas eleições. Entretanto, temos de observar uma estratégia que tem sido usada pela extrema-direita, e não só no Brasil, por Bolsonaro, mas também pela extrema-direita internacional. Assim foi com Trump. Trump começou a dizer que as eleições seriam fraudadas, para que desse argumento a ele de não aceitar os resultados das urnas. Assim foi também no Peru, quando Pedro Castilho ganha as eleições e a filha do ditador Fujimori também diz que as eleições foram fraudadas. Isso não me surpreende que também ocorra no Brasil. Afinal de contas, Bolsonaro já vem trabalhando com essa mesma estratégia discursiva. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Portanto, o que resta para a gente é justamente o que, para as instituições democráticas, para as forças progressistas e para a própria esquerda, é garantir que essas eleições ocorram e, para que isso possa se viabilizar, ele tem de ser efetivamente enquadrado no jogo democrático. Caso contrário, ele não acredito que tenha força para dar um golpe, mas ele tem condições de criar um terror no Brasil. As instituições darem a resposta contra essa proposta autoritária de tentativa de golpe, de inviabilização do processo eleitoral.
Então hoje já não há mais, ou não é necessário, não é desejado pelos golpistas, basta aspas nisso, aqueles que querem mudar a direção do poder no país, o golpe armado, como os Estados Unidos fizeram em centenas de países, botavam uma tropa, invadiam, fizeram na República Dominicana, em vários países, aqui no Brasil, patrocinaram militares para isso, inventaram IBAD, peixes, dólares. Hoje eles trabalham com mais sutileza. Tratam-se de financiamentos, sim, mas trata-se de campanhas ideológicas, uso intenso da televisão, das redes sociais e assim por diante. E aqui, tudo indica que foram vitoriosos. Por quê? A queda de Dilma, Bolsonaro, a forma como foram as eleições, a pressão de generais junto ao Supremo, a identificação desses generais com Bolsonaro a certa altura do processo, tudo indica que 2014, nesse sentido, em que se juntaram, fizeram um projeto, aquilo a que o Bolsonaro se referia agradecendo a Vilas Boas. Então todo um projeto. Mas isso não teve origem no Brasil. Havia ligações com o Bannon nos Estados Unidos, com toda essa metodologia de empresas americanas, Cambridge e outras, e todo um objetivo de uma tomada do poder sem necessidade de sangue de nada. E tudo indica que isso foi concretizado. A direita se organizou, aquelas passeatas foram financiadas desde o estrangeiro. Nós temos aí o livro, eu cito de vez em quando, do Casimiro, né, a Nova Direita. Aquele MBL, aquilo tudo, financiamento daquilo tudo, surgiu como? Uma ida a Brasília, passando por Belo Horizonte, dinheiro estrangeiro de grandes empresas brasileiras. Está o livro dele lá, mostra a relação das empresas. No meu ponto de vista, é ilegal, pois em campanha política brasileira não pode haver financiamento estrangeiro. Mas foi feito, da mesma forma que as pressões general no TSE, pressões no Supremo e assim por diante. E chegamos a isso aí. O que há por trás disso? Sem dúvida, o Pentágono americano, por trás disso tudo, movimentos de direita, mas que terminam com uma fração do Pentágono, uma fração no complexo militar industrial americano, não é hegemônico totalmente nos Estados Unidos, agora está lá o Biden, uma outra fração política majoritária, e no Brasil acabou eleito Bolsonaro, como em outros países outros. O que nós vimos disso aí? Guerras híbridas. A sutileza é tanta que eles buscam o que eles chamam de vírus ideológico para provocar o povo, atuar no povo e mudar a forma de pensar do povo, de uma maneira simples e objetiva, que é o que fazem esses extremistas de direita nas redes sociais. E aqui, na minha opinião, vocês sabem qual o vírus que eles escolheram para mudar a opinião do povo mais facilmente? E combater as esquerdas, que eles chamam, os comunistas, etc. Jesus Cristo, Deus, as religiões e principalmente as religiões evangélicas. Eles escolheram isso como o vírus capaz de provocar e facilitar a mudança de pensamento das pessoas. E realmente houve isso. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Alô, amigos do Caminhando Jornal. A música é de Chico Buarque. Cunho social. Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa,
melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Cálice. Alguns fatos que me deixaram assim muito apreensiva depois do que aconteceu. Eu viajei algumas vezes com o presidente, bem naquela época do quente da campanha, e em uma daquelas viagens a gente estava fazendo Rio Preto, Ribeirão, Araçatuba, aquela região ali. Em uma das cidades, eu acho que foi em Araçatuba, eu estava no carro com ele, aquela multidão e tal, e toda vez que eu estava com ele, eu fazia ele sair de colete. Então, às vezes, estava calor, ele estava de manga comprida por conta do colete. E aí, na volta, a gente entrou no carro e ele olhou para mim assim, eu falei, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem a questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns 10, 15 dias antes. Eu falei, fica quieto, vira essa boca para lá. Falei pra ele, fecha essa boca. Nossa senhora. Peguei e dei um pito nele, que eu vivia fazendo isso mesmo, ninguém falava não pra ele, só eu. Toda ferrada. Mas assim, vamos ver. Tô até azureta com remédio, vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo entender o que aconteceu. Eu acordei e estava dentro de uma poça de sangue. Que viu sangue em outros lugares do apartamento, ela disse que o marido, o médico neurocirurgião, também estava em casa. Foi ele quem fez o primeiro atendimento. Na sequência, ela foi levada a um hospital. Vi que tinha sangue no espelho. Assim, tinha sangue espirrado. Não era que alguém tocou com sangue. Tinha um jato de sangue no espelho. Tinha sangue na pia, tinha sangue no tapete do chão. Filha da puta do PT, filho de graça! Lula, ladrão, só não vai na prisão! Lula, ladrão, só não vai na prisão! Lula! Só não vai na prisão! O que esse filho da puta fez? Eu te falei, rapaz! Eu te falei! Dá uma viradinha pro senhor. 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 A
A justiça absolveu o homem que deu a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial. Mas Adélio Bispo de Oliveira vai ficar internado por tempo indeterminado. Adélio Bispo de Oliveira está preso desde 6 de setembro, quando esfaqueou o então candidato Jair Bolsonaro durante um ato de campanha no centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. A sentença, o juiz afirmou que, em razão do réu ser inimputável, absolveu impropriamente Adélio Bispo de Oliveira e aplicou medida de internação por tempo indeterminado. Em relação à facada do Bolsonaro, você tem muitas dúvidas, né? Porque é uma facada que não gera sangue, as imagens em momento algum geram sangue. É uma facada dada pelo Adélio, que tem muita facilidade em chegar próximo de um candidato que está liderando as pesquisas e não é parado em momento algum, né? Muito pelo contrário, algumas imagens até possibilitam ver que ele é facilitado chegar próximo do Bolsonaro e com o grande apoio, né, de uma campanha pró-violência, pró-extermínio de opositores, como o Bolsonaro sempre fez, pró-extermínio de pobres. E um camarada chega, dá uma facada, uma suposta facada no candidato e aqueles apoiadores que concordam com a truculência e a violência garantem a vida do Adélio. Cercam, prendem ele e garantem ele. Não seria uma atitude normal de quem defende a eliminação física, né, e de quem defende o armamento da população, né, que gera um verdadeiro bang-bang. Então, muito suspeita essa facada, e realmente ela define o processo eleitoral, tá? Mas o que leva a crer que essa facada tem grandes possibilidades de ter sido uma fake news, até porque você fura uma pessoa e não sai sangue, é muito esquisito. Essa é a minha opinião. É claro que foi um simulacro, né? Foi uma simulação de um atentado de uma pessoa que convivia com a família dele, inclusive, e que não teria recursos financeiros para andar o Brasil todo seguindo Bolsonaro e sua comitiva eleitoral. Aí você aproxima as imagens, verifica as imagens, não sai sangue, não temos corte no abdômen de Bolsonaro, na época do atentado. A Polícia Federal até hoje pouco fez para desvendar o mistério do cara ter dinheiro para se locomover, ter feito o planejamento da ação, vários lencinhos brancos do mesmo tamanho de seus assessores. Muito estranho. Na cirurgia, cirurgião sem luva. Aí passa um tempo, aí se descobre mais coisas. Como ele havia parece ter comentado com assessores, da possibilidade, se fosse ser legal para a campanha, ele sofreu um atentado. Interessante. Mas não só basta isso. Temos novamente, depois de estar sendo colocado quase que o impeachment para ele com essa questão da CPI da Covid, ele vai com o abdômen, bate foto do seu abdômen. Vocês viram alguma cicatriz? Até o erro de continuidade da história, né? Podemos pelo menos ter feito uma maquiagem de uma cicatriz no abdômen do Bolsonaro. Não fizeram. Simularam um equipamento de instalação nasal sobre o nariz e não dentro do nariz. É um absurdo, atrás de absurdo. A questão da facada em Bolsonaro, será que isso tudo foi uma farsa? Eu não vou analisar a facada em si, isso aí está nos jornais, está aí na mídia, tem inúmeros vídeos que cada um analise. Vou apenas mencionar o seguinte:
É possível que tenha sido uma grande farsa, talvez a maior farsa da história do Brasil, como outras já existiram? Sim, é possível. Por quê? Porque há uma ação de serviços secretos altamente sofisticados nos dias de hoje e que agem nos bastidores da política brasileira, sempre agiram e trabalham à vontade. Isso é um absurdo, porque não pode haver uma democracia sem controle desses serviços secretos, obviamente. Qualquer oposição será envolvida por eles, infiltradas, e não será efetiva. Então é um dos problemas do poder invisível que existe hoje, já existia, que o Bob se refere a outros. Então a resposta é sim, é possível ter sido uma farsa, sim, pode ter sido montado um grande esquema pelos serviços secretos, é possível. Quem montou os serviços secretos e por trás deles o império do capital, os interesses das elites brasileiras? Essa é a primeira resposta. Alguém dirá, teoria da conspiração, pensando pior. Não. Quem diz teoria da conspiração, em geral fala nisso, porque está defendendo o status quo que existe. Conspiração sempre existiu e existirá na história. E a história é feita de conspirações. Procurem aí, por exemplo, o Muniz Bandeira, em que ele menciona isso e diz que pesquisa até em arquivos, em posições dos serviços secretos no livro dele. E é talvez o maior historiador brasileiro, cientista político, etc. Segundo, a questão de conspirações. Tomemos outros livros, Maquiavel. O centro da política é a astúcia. A astúcia, a má-fé, a mentira, etc. Esse é o centro da política. Não existe política sem isso. Procurem o livro Julian Freud, O que é a política. Ele menciona isso, a astúcia é o centro da política. E ele diz que as conspirações e os gestos de astúcia existem. Montagens feitas em que os próprios participantes não conhecem o total do planejamento existente, a estratégia existente. Cada um faz a sua parte. Pode ter havido perfeitamente isso. Fala, rapaziada, Caminhando Jornal TV. Estou aqui na reunião dos aposentados, aqui na sede histórica dos rodoviários, aqui na rua Camerindo. 66, uma sede que reuniu os grandes confrontos, né, entre os rodoviários e os patrões. Foi uma reunião que faz com que o trabalhador que sempre foi envolvido com o meio sindical, né, o meio de melhoria do trabalhador, ainda continue se sentindo acolhido, né? Aqui também o aposentado, o rodoviário, também tem voz. Então eu queria estar trazendo esse vídeo aí para vocês, para falar dessa diretoria de aposentados que faz alguns eventos voltados para a terceira idade, para aquele rodoviário que trabalhou durante muitos anos e ainda faz parte da categoria, ajudando com as suas opiniões, com as suas demandas, né? E com a sua experiência. Tá? Um grande abraço, galera do Gamiano aí. Tamo junto. Da poesia e da fome. Fazer poemas como quem come, ou antes, fazer poemas como quem não come. Só a fome insaciada gera o grito, transforma o verbo. Foi torturado e foi morto. Foi preso e morto no Rio de Janeiro. Assassinado nas dependências do AICOD. Os militares, diante
da enorme repercussão que teria a morte de Rubens Paiva, o esquartejaram para que seu corpo não flutuasse no local onde eles queriam jogar e encheram seu abdômen de pedras para que ele submergisse num ponto na Restinga de Marambaia. Então, essa história não só foi contada ao vivo e a cores pelo coronel Paulo Malhães na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, como na Comissão Nacional da Verdade. Falaremos hoje sobre Rubem Braga, que nasceu em 1913 em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele é considerado o maior cronista desde Machado de Assis, aqui no Brasil. Foi cronista, jornalista, repórter, poeta, redator, proprietário de jornal e tradutor. Fez parte da Aliança Nacional Libertadora, que combatia Getúlio Vargas em 1933. E o porta-voz desse movimento era um jornal, a Folha do Povo, que foi fechado. O escritor foi preso por motivos políticos muitas vezes. Os seus temas, além do cotidiano, eram também denúncias de atrocidades políticas e desmandos governamentais, mas sempre tratados os temas com leveza, com certa leveza. É interessante que nas crônicas sobre a guerra lá em Monte Castelo, ele evitava falar das atrocidades da guerra, das mortes, dos feridos, sangramentos, ele evitava. Ele procurava falar sobre a solidariedade entre os soldados e a amizade. Então, um pequeno texto, abre aspas, era um espião da vida no meio da morte. Fecha aspas. Interessante também que quando ele relatou os assuntos de guerra, ele ganhou a admiração dos militares, porque ele foi lírico e respeitoso nos assuntos de guerra. E então, no regime militar de 1964, ele não foi perseguido, ele não foi preso, ele deve ter tido alguma proteção, porque ele continuou a criticar a ditadura e não foi preso. Interessante, né? Era muito admirado pelos seus colegas e nós podemos citar o que Milor Fernandes declarou. Foi, sem dúvida, o ser humano que mais admirei a vida inteira. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, baseada em Kant. Vejam o seguinte, você pode jogar um jogo em que você enxerga tudo, sabe de tudo, você se apresenta abertamente, mas os seus adversários não? Você não pode. Kant mencionava que seria uma loucura. Você ser visível ao poder, ser público, isso é característica de uma democracia, mas aqueles que você combate ou que você disputa não são públicos. E o que acontece hoje, por exemplo, mesmo nas melhores democracias, aspas nisso? Nós verificamos que existe um poder invisível.
muitas vezes criptogovernos, governos escondidos por trás do governo normal. Será que aquele presidente é o quem manda mesmo? O que estará por trás dele? Será que atrás dele quem manda não são grupos econômicos, não são alguns altos cargos militares, não são outros? Que será? Isto, em geral, são segredos do poder que estão escondidos. Quais os diálogos entre o Supremo Tribunal Federal e alguns militares secretos antes da eleição de Bolsonaro? O que fazia um general dentro do TSE como assessor do Toffoli naquela última campanha eleitoral? O que quer dizer Bolsonaro quando diz que sabe que houve irregularidades na última eleição e Dilma não foi eleita, mas sim o Aécio? Tem ele informações secretas? Tinha um general lá no TSE. Bolsonaro é ligado a eles. E por que ele não diz? Por que ele não diz certas coisas? Será um segredo do poder? Então são questões complexas. Veja essa democracia. Nós vemos a oposição combatendo governos. Mas é um jogo justo? Os governos contam, por exemplo, com serviços secretos. Centenas, milhares de homens pagos, não identificados, se infiltrando nos partidos, se infiltrando na vida pública, sem nenhum controle no caso brasileiro. E a oposição vai fazer oposição nessas circunstâncias. Talvez, muitas vezes, até líderes da oposição, ou próceres da oposição, sejam membros desse serviço secreto. Como já se viu no diário da CIA, por exemplo, do Philip, em que se verificou que uma série de altos cargos, de sindicatos, de partidos, etc., eram todos da CIA. Existe um livro aí sobre isso, Por Dentro da CIA, ou algo assim, vocês podem procurar. Está lá uma lista. Ele trabalhou no Equador e resolveu denunciar aquilo. Eu estou dando um exemplo, mas existe uma série de serviços secretos. Então, como você jogar um jogo democrático? Não é uma loucura jogar esse jogo democrático, como diria Kant, quando você se expõe a estar em público. E os seus adversários, e você tem centenas deles, infiltrados dando informações. Pensem na diferença hoje no Brasil, por exemplo, da situação das oposições, sejam quais forem, e de que lados forem, e do governo. A diferença em termos de informação de tudo mais. E esses serviços secretos têm como tarefa ainda a desinformação. Então, eu chamo a atenção dos amigos para essas questões, os segredos do poder, mesmo numa democracia. E chamo a atenção também para esse segundo assunto, o poder invisível, por trás do poder visível. E além disso, eu indago, a atuação dos serviços secretos, milhares de homens, e quanto mais ditadura, mais serviços secretos, foi o caso, por exemplo, da última ditadura, Brasil, 64, 85, em que proliferava o SNI, a figura máxima do Brasil era o Golbery, tudo ligado a serviços de informação, serviços secretos. Por quê? Porque tem um grande poder. E esse poder é um poder democrático? Pensem nisso. Criptogovernos, governos escondidos, poder invisível, espionagem, segredos do poder. Se tiver oportunidade adiante, eu continuarei um pouco com esse tema. Muito bem analisado por Norberto Bobbio, mas muito pouco analisado nos livros jurídicos e nos livros de ciência política. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Eu sou a Fabiola Mônica, militante petroleira faz tempo e, junto com as minhas queridas amigas que também fizeram parte dos Vozes Mulheres, estamos aqui para homenagear dia 25 de julho, que é o Dia
Internacional das Mulheres Latino-Americanas e Caribenhas. Somos todos responsáveis e não esquecemos de nossas raízes e homenageamos esta data, dia 25 de julho, como o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Nossos ancestrais estiveram nos quilombos. No final do século XVIII, uma mulher negra chamada Teresa de Benguela, também rainha, reinou com determinação e coragem por 20 anos o quilombo do Piolho. Hoje nós vamos falar novamente de Cuba. Óbvio que o regime de Cuba, como qualquer outro regime, senão não seríamos marxistas, materialistas históricos, dialéticos, de que o regime superou determinadas contradições existentes e nesses 60 anos, obviamente, ele tem de gerar novas contradições que serão superadas. Mas o que é fundamental também a gente colocar é qual é a importância de Cuba para os Estados Unidos. Não é econômica, são importâncias simbólicas. Essa é a questão. Por isso que o governo genocida dos Estados Unidos aprofundou o embargo sobre o regime cubano, para desestabilizar, mesmo sabendo que esses embargos são responsáveis pelo grande problema de escassez na ilha. Ou seja, a preocupação dele não é absolutamente em nada com a questão humanitária, porque se fosse, não aprofundaria o embargo que tantos problemas traz para a comercialização da economia cubana. Tá? Ele abriria, justamente suspenderia esses embargos para que não houvesse problemas humanitários lá. Mas não, muito pelo contrário. A política dos Estados Unidos é quanto pior, melhor. Quanto mais gente morrer em Cuba, quanto mais se aprofundar essas contradições que podem levar à morte de diversos cubanos, melhor para os Estados Unidos, melhor para a política genocida dos Estados Unidos. Então, não se trata de negar a contradição em Cuba. Se trata, sim, de entender que essas contradições são incapazes de serem superadas porque aquele que mais defende o livre comércio é justamente o que impede Cuba de praticar o comércio internacional.
Mais uma notícia triste sobre a Petrobras em relação aos direitos trabalhistas. Nós, petroleiros, dentre as comparativas empresas multinacionais, perdemos 37% de nossos direitos trabalhistas, do nosso acordo coletivo de trabalho, que reduz muito, e nós passamos a ficar ranqueados entre as últimas colocadas em pagamento de salários aos seus empregados. Mais uma triste notícia. O STF, que é para discutir leis, discutir infrações à Constituição e atitudes contra a Constituição Federal, ele buscou o processo da Justiça do Trabalho, que tinha sido decidido a RMNR em favor dos empregados, e agora, não ter feito isso, que é inconstitucional, agora o Alexandre Moraes, ministro, ele puxa para si essa decisão, dizendo que nós não temos direito à RMNR. Aos 30% é a forma metodológica correta de aplicação dessa RMNR, considerando a periculosidade de refinarias, térmicas, plataformas, terminais, e isentando a Petrobras de pagar o que nos deve. O interessante é que quando, de ação provocada pela Lava Jato no Brasil, Moro e companhia forneceram todos os nossos dados para os Estados Unidos, para os minoritários americanos, nem mal entraram com a ação, a Petrobras foi lá e pagou o que eles queriam. Bilhões. E aos brasileiros que trabalham para ela se nega a pagar o que é de direito. Ainda usa o STF como massa de manobra para conseguir o seu intuito de não nos pagar. O STF, que deveria primeiro refutar a responsabilidade sobre essa decisão e devolver a casa de origem, que é uma causa trabalhista, e daí partir para a execução nas primeiras instâncias do país inteiro. Esse é o correto. É o justo. Sorte para Moacir Félix. Na fome não diferem fera e homem, mesma pele, animal homem, mesmo nome. Na vida, fera e homem de igual sina, dia a dia, ranhura, faca e rima. Na morte, cemitério pontual, carne igual.